Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, dia 9 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, só quem pode fazer o seu dia ser bom ou ruim é você mesmo. Ninguém tem esse poder, ninguém pode fazer com que o seu dia seja ruim, a não ser que você permita, a não ser que você queira. Então procure sempre esvaziar a sua mente, limpar a sua mente e colocar na sua mente somente as coisas boas, as coisas que vão te trazer paz, vão te trazer vida, vão te trazer amor, alegria e felicidade. Então viva a plenitude da alegria e da felicidade, do amor, da prosperidade e da riqueza na sua mente. Agindo assim diariamente, constantemente, com certeza você só terá dias bons e produtivos. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza. E do que trata o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, trata exatamente da vida de Davi, do reinado do rei Davi, de como Davi governou ali o povo de Israel por 40 anos. E no capítulo de hoje, o capítulo 15, nós vamos ler e vamos comentar a incrível história de Absalão, o Absalão que era um dos filhos de Davi, Absalão que deu um golpe e usurpou o poder do seu grande pai, do grande rei Davi, né? Então ele tomou o poder ali do rei Davi, perfeito? Então o filho de Davi, o plano de Absalão para tomar o poder do rei Davi. Então nós vamos falar de como foi este golpe, de como foi que Absalão usurpou o poder ali do grande rei Davi, perfeito? Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Agindo assim, você vai estar nos ajudando sempre a levar a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual para a vida de mais e mais pessoas, ok? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar aqui como sempre a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui a nossa Bíblia no 10º livro, né? Lembrando que a nossa Bíblia aqui, ela tem 66 livros, são 66 livros, perfeito? E vamos abrir aqui no 10º livro, que é o segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis, ok? Segundo livro de Reis. Então vamos abrir aqui e vamos chegar aqui no capítulo 15, né? E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para você levar melhor, para você tocar melhor a sua vida, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores aí, onde você vai adquirir sabedoria e conhecimento para deixar a sua caminhada mais suave, o seu caminho mais leve, o seu fardo mais leve. Então você vai adquirir muita sabedoria. Quanto maior a sua sabedoria, melhor serão os seus resultados. Então chegamos no capítulo 15, perfeito? E como já disse, nós vamos falar aqui da incrível história de Absalão, que ele deu um golpe ali no próprio pai, ele usurpou o poder e tomou o poder do grande rei Davi, perfeito? Então diz assim no versículo 1 do capítulo 15 do segundo livro de Samuel, diz assim: E sucedeu depois disso que Absalão preparou para si carruagens e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Então Absalão ele montou ali um exército ali para ele mesmo, né? Ele como o filho de Davi, um dos príncipes ali, de Israel, então ele montou para ele ali um exército com carruagens, cavalos, soldados que corriam à frente do rei, do príncipe de Absalão, perfeito? E Absalão se levantou cedo e se pôs ao lado do caminho do portão. E assim foi que quando qualquer homem que tinha uma controvérsia
vinha até o rei para o juízo, para o juízo. Então Absalão o chamava e dizia: de que cidade tu és? E ele dizia: o teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão ele ficou ali, ele montou um plano, ele planejou, né, uma situação onde que ele mesmo ele atendia ali aquelas pessoas que iam procurar o rei para que o rei julgasse suas controvérsias, suas queixas, né, suas demandas, perfeito? Então, com isso, Absalão, com esse plano, Absalão foi conquistando ali o coração de todo o povo, dos homens de Israel. Versículo 3: E Absalão lhe dizia: vês, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para ouvir. Então ele dizia ali para o povo ali que as questões ali que aquele povo levava, tentava levar ali para o rei, eram questões boas, né? Questões boas, mas não existia ninguém ali que pudesse ouvi-los. Versículo 4: Absalão disse ainda: Ah, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, e eu lhe faria justiça. Então ele se colocava ali, né, ele se colocava à disposição de ser ali um ouvinte das questões de todos os homens ali de Israel. Assim foi que, quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia a sua mão, pegava-o e o beijava. Então o plano dele era conquistar os corações, né, do povo de Israel, dos homens de Israel, né, para que ele fosse colocado então como o rei, né, como o grande juiz ali de todo o povo de Israel. Então todas as controvérsias, né, todas as demandas que houvesse ali daquele povo, seria Absalão que iria julgar. E deste modo fazia Absalão a todo o Israel que vinha até o rei para juiz. Assim Absalão roubou os corações dos homens. Então ele ajudava aquelas pessoas, ele ouvia aquelas pessoas, ele resolvia as queixas, ele ajuizava todas as demandas, né? Então ele se tornou ali um homem amado, né? Um homem muito querido. E Absalão, como era muito bonito, era muito vistoso, então ele conquistava o coração de todas as pessoas. E sucedeu que depois de 4 anos, olha só, ele ficou 4 anos fazendo isso, né? Por 4 anos. Então, por 3 anos ele ficou no exílio, mais 2 anos sem o seu pai vê-lo, e mais os 2 anos que foi de quando ele matou Aminon ali por ter violentado ali a sua irmã Tamar. Então ele ficou por 4 anos fazendo sempre a mesma coisa, né? Sempre atendendo as pessoas. Então esse plano dele aí durou por um bom tempo, né? E sucedeu que depois de 4 anos Absalão disse ao rei: rogo-te, deixa-me ir pagar o meu voto. Então depois de 4 anos que ele voltou do exílio, né? Que ele voltou do exílio e ficou mais 2 anos sem que Davi olhasse para sua face, né? Então já perdura aí 6 anos depois que ele retornou do exílio, né? Onde ele estava exilado ali em Jesus, é que ele vai colocar em prática ali o seu golpe, né, o seu plano, né, de usurpar e tomar o poder do seu próprio pai. E sucedeu que depois de 4 anos Absalão disse ao rei: rogo-te, deixa-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebron. Então o voto, o que era? Tipo como se fosse uma promessa, né? Como se fosse uma promessa que ele tinha feito ali para Deus, que se ele conquistasse um determinado objetivo, então ele iria pagar essa promessa em Hebron. Porque o teu servo votou um voto enquanto eu permaneci em Jesus na Síria, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei ao Senhor. Então ele procurou o rei ali depois de 4 anos que ele estava ali conquistando os corações ali de todo o povo de Israel. Então ele pediu permissão para Davi para que ele fosse até Hebron para pagar ali o seu voto, a sua promessa no caso, né? E o rei disse a ele: vai em paz. Então ele se levantou e seguiu para Hebron. Então o rei Davi liberou para que ele fosse pagar o seu voto em paz em Hebron. Então ele se levantou e seguiu para Hebron. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebron. Então o real objetivo dele era ir para Hebron, onde, no caso, Davi, o rei Davi, ele foi ali
coroado rei de toda a tribo de Judá, de todo o território de Judá. Ele foi em Hebrom. Então ele queria exatamente começar o seu reinado, ou seja, Absalão queria começar o seu reinado, queria começar o golpe ali para tomar o poder, para usurpar o poder do rei Davi, exatamente em Hebrom, que foi onde que Davi foi coroado rei na cidade, pela tribo de Judá, perfeito? Absalão, no entanto, enviou espiões, né? Esse já foi. Versículo 11. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém, que foram chamados, e eles foram na sua simplicidade, e não sabiam de nada. Então, com Absalão partiu ali 200 soldados, né? 200 soldados ali, que foram chamados, né? E na simplicidade deles, eles estavam acompanhando o príncipe Absalão, então eles não sabiam que se tratava de um golpe. Então, eles foram ali na simplicidade, e eles não sabiam de nada. E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifícios, e a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. Então a conspiração ali para tomar o poder ali do rei Davi foi muito forte, pois o povo, né, o coração dos homens de Israel estavam com Absalão. Versículo 13. E ali chegou um mensageiro a Davi, dizendo: os corações dos homens de Israel estão com Absalão. Então retornou o mensageiro ali e foi falar para Davi que o coração dos homens de Israel estava, que Absalão já tinha, no caso, conquistado o coração dos homens de Israel. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos. De Absalão, apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós, e fira a cidade com o fio da espada. Então o rei Davi, né, sabendo ali dos planos de Absalão, então ele reuniu seus servos, né, e ele, juntamente com os seus servos, resolveram partir para que eles não fossem mortos pela espada, né, pelo golpe ali de Absalão. E os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor, o rei, indicar. Então todos os servos do rei Davi se colocaram ali à disposição para fazer exatamente o que o rei mandasse. E o rei seguiu, e após ele toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas, para cuidar da casa. Então o rei partiu ali com toda a sua comitiva. Eles vão fugir ali de Jerusalém, para que eles não sejam mortos ali por Absalão, né? Então, mas o rei de qualquer forma deixou ali 10 concubinas para que elas cuidassem da casa. Versículo 17. E o rei se foi, e após ele todo o povo que esperou em um local afastado. E todos os seus servos passaram diante dele, e todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram diante dele. Então, desde aqueles 600 homens que estavam com Davi ali, quando Davi ficou exilado ali nas terras de Gate por 1 ano e 4 meses. Então aqueles 600 homens continuavam seguindo Davi, já que Davi novamente iria ter que ficar em exílio, perfeito? Então disse o rei a Itai, o geteu: porque tu vais também conosco, retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Então Davi se dirige ali a um dos seus seguidores, chamado Itai, e diz para ele: você também é um exilado, então retorna para Jerusalém. Então disse o rei, versículo 20: posto que vieste somente ontem, deveria eu hoje fazer-te subir e descer conosco? Vendo que sou para onde posso retornar, vendo que vou para onde posso retornar. Retorne e traz de volta os teus irmãos. Misericórdia e verdade sejam contigo. Versículo 21. E Itai respondeu ao rei e disse: como o Senhor vive e como meu senhor o rei vive, certamente no lugar em que o Senhor
o rei estiver, seja na morte ou na vida, ali também estará o teu servo. Então Itai responde para ele que seja na morte ou seja na vida, onde o rei Davi estiver, lá ele também estará. Versículo 22. E Davi disse a Itai: vai e atravessa. E Itai, o geteu, atravessou, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que estavam com ele. Então o rei Davi disse ali para Itai, o geteu, né, que ele deveria retornar para Jerusalém. Porém, Itai disse para ele que onde Davi estivesse, né, que Itai era um homem muito leal, e onde Davi estivesse, onde Davi morresse, ele também estaria e morreria. E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo atravessou. O rei também atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo atravessou em direção ao caminho do deserto. Então eles foram no caminho do deserto, eles atravessaram ali o ribeiro e foram no caminho do deserto, e todos choravam, e o rei também chorava. Eis que também Zadok e todos os levitas que estavam com ele, carregando a arca do pacto de Deus, e eles assentaram a arca de Deus, e Abiatar subiu até que todo o povo terminou de sair da cidade. Então também Zadok, que era o sacerdote, e Itamar e Abiatar, que carregavam a arca, eles também seguiram o rei Davi. E o rei disse a Zadok: carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo e me mostrará tanto ela quanto a sua habitação. Então o rei Davi, que era um homem de muita fé, um homem que seguia os mandamentos de Deus, um homem que era obediente a Deus, então ele sabendo ali o que iria acontecer, né, o que ia acontecer, então ele sempre colocava Deus à frente de tudo, ele sempre consultava Deus em todas as coisas. Então o que ele está dizendo aqui é que Zadok deve retornar com a arca para Jerusalém, que eles não devem seguir o rei Davi, pois se o lugar da arca era em Jerusalém, a arca não pertencia a Davi para ir com Davi, o lugar da arca era junto ao povo de Israel ali na cidade de Jerusalém, então era aquele o lugar, e o rei Davi, que era muito temeroso a Deus e muito obediente, ele sempre consultava a Deus em todas as coisas, perfeito? Então ele manda com que Zadok retorne juntamente com Abiatar com a arca para a cidade. E o rei disse a Zadok: carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, né? Se Davi achasse favor aos olhos do Senhor, certamente Davi sabia que tudo o que o seu filho estava fazendo é errado, então com certeza Deus iria colocá-lo ele de volta em Jerusalém para governar, para reinar novamente o povo de Israel. Versículo 26. Mas se ele assim disser: não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. Todavia, como já sabia que tudo aquilo era errado, então ele com certeza iria retornar, pois Deus só se segue o que é bom, o que é correto. Mas versículo 27. O rei disse também a Zadok, o sacerdote: não és tu um vidente? Retorna à cidade em paz, e contigo os teus 2 filhos, Aimás, o teu filho, e Jonatas, o filho de Abiatar. Versículo 28. Vê que esperarei na planície do deserto até que ali chegue palavra vinda de ti para me certificar. Então Zadok iria ser uma espécie de porta-voz das coisas que aconteciam em Jerusalém, e ele ia levar ali para Davi todas as boas novas, tudo que estivesse acontecendo em Jerusalém, ali com Absalão, o seu filho. Portanto, Zadok e Abiatar carregaram a arca de Deus de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. Então eles fizeram o que o rei mandou e levaram a arca da aliança, do pacto da aliança de Deus com o povo de Israel para Jerusalém. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta e seguia de pés descalços. E todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiram chorando enquanto subiam. Então o rei Davi chorava muito enquanto ele subia ali o Monte das Oliveiras. E contaram a Davi, dizendo: Aitofel
está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: O Senhor, rogo-te, ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel. Então, o Aitofel, que era um dos conselheiros do rei Davi, ele passou para o lado de Absalão, e ele que levava os conselhos, então, até Absalão. E quando Davi ficou sabendo disso, então ele disse, né, que se tornem loucura todos os conselhos de Aitofel. E sucedeu que quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava a Deus, eis que Hussaim, o arquita, veio encontrá-lo com as suas vestes rasgadas e terra sobre sua cabeça. Então Hussaim, que era um dos amigos ali do rei Davi, né, quando ficou sabendo que o rei Davi havia fugido, então Hussaim foi encontrá-lo, né, no Monte das Oliveiras. Versículo 33. Aqui Davi disse: Se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Então Davi se dirigiu até Hussaim e disse que ele não deveria ir adiante, pois se ele fosse adiante com o rei Davi, ele seria um fardo ali para o rei. Versículo 34. Mas se retornares à cidade e disseres a Absalão: Serei teu servo, ó rei, como eu fui servo do teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo. Então poderás derrotar os conselhos de Aitofel para mim. Então a missão que Davi dá ali para Hussaim é que ele se torne um conselheiro, né, de Absalão, né, e que ele, né, ele seja, né, que ele derrote ali todos os conselhos, que ele vá contra todos os conselhos de Aitofel, né, pois ali será essa missão. Essa foi a missão dada do rei Davi, dada por Davi para Hussaim. Versículo 35. E não tens tu aí contigo Zadok e Abiatar, os sacerdotes? Portanto será que qualquer coisa que ouvires da casa do rei, tu a contarás a Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Então a missão de Hussaim era levar todas as novidades, todas as boas novas, tudo que estivesse acontecendo ali na casa do rei de Absalão, que Hussaim levasse então até Zadok, e ele iria levar essas coisas também para Davi. Eis que eles têm ali com eles os seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. E por eles vós enviareis a mim tudo o que puderes ouvir. Então esta era a missão de Hussaim, se tornar um dos conselheiros ali de Absalão, né? Pois Hussaim iria dizer para Absalão que até aquele dia fostes, no caso, um dos conselheiros do rei Davi. Até aquele dia ele tinha servido o rei Davi, mas agora ele estava se colocando à disposição para servir, no caso, Absalão. E todas as boas novas que ele ouvisse, né, ali na casa, ele iria levar até Zadok, e Zadok com certeza iria levar para o rei Davi. Assim Hussaim, o amigo de Davi, entrou na cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Então Hussaim retornou para a cidade de Jerusalém, e foi exatamente quando Absalão tomou o poder ali, entrou em Jerusalém e tomou o poder, usurpou o poder, né, do seu pai, derrotou o seu próprio pai, o grande rei Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Então a incrível história de Absalão, né, o príncipe Absalão, filho de Davi, o homem que deu o golpe ali no rei Davi, e usurpou o poder, tomou o poder do rei Davi. É claro que vai ser por um curto espaço de tempo, mas de qualquer forma Absalão usurpou o poder e tomou o poder ali do seu pai, o rei Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botão
finalzinho de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, deixe seu like, comente, compartilhe, faça alguma coisa, pois agindo assim você vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de motivação, de riqueza, de sabedoria, de paz espiritual e prosperidade para a vida de todas as pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!